Imagine se o reflexo que você vê no espelho não for apenas você, mas alguém ou algo tentando tomar seu lugar. A família Moretti se muda para uma casa antiga e no porão eles encontram um espelho que parece inofensivo, até que começa a mostrar reflexos que não correspondem à realidade. Cada gesto, cada movimento, cada pensamento da família é observado, distorcido e manipulado. E quanto mais eles tentam fugir ou ignorar, mais o espelho cresce em poder. Até que chegará o momento em que talvez não haja mais volta. Prepare-se para conhecer uma história de terror psicológico, onde olhar para o reflexo errado pode custar a própria alma. O som das tábuas rangendo ecoava pelo corredor vazio da antiga casa da família Moretti. Cada passo de Lucas parecia amplificado naquele espaço que cheirava a mofo e madeira envelhecida. Ele nunca imaginara que um simples olá ao novo lar pudesse ser tão opressor, mas a sensação de que algo os observava persistia desde o momento em que cruzaram o portão enferrujado. A casa estava em silêncio absoluto, exceto pelo vento que passava pelas frestas das janelas antigas, fazendo cortinas desbotadas dançarem lentamente. A cidade pequena não via mais aquela casa desde que o antigo proprietário desaparecera misteriosamente. O anúncio dizia que ela precisava de cuidados, mas ninguém mencionava os sussurros que alguns diziam ouvir à noite, nem os reflexos que não correspondiam exatamente à realidade. Lucas empurrou a porta do porão com cautela. A escada rangia a cada degrau e a luz da lanterna tremeluziu, como se estivesse nervosa junto com ele. Ele se sentiu atraído por algo que não podia explicar, uma mistura de curiosidade e medo. No final do corredor, encostado na parede úmida, estava o espelho. Um objeto antigo, de moldura escura entalhada com símbolos que ele não reconheceu, mas que pareciam quase vivos sob a luz vacilante da lanterna. O reflexo de Lucas parecia errado. Não era apenas o cansaço ou a iluminação estranha. Seu rosto estava ligeiramente distorcido, seus olhos mais fundos, sua expressão mais sombria. Ele recuou instintivamente. É só um espelho velho, murmurou, tentando se convencer. Mas não conseguiu. Algo dentro dele sabia que aquele não era um espelho comum. Nos dias seguintes, a presença do espelho começou a se infiltrar na rotina da família Moretti. Lucas tentou contar à mãe, Mariana, sobre a sensação estranha, mas ela riu nervosamente. É só a casa nova mexendo com sua cabeça. Lucas, casas antigas sempre assustam no começo. Mas Lucas não se sentiu convencido. Ele começou a notar detalhes cada vez mais perturbadores. Objetos que pareciam mover-se sozinhos perto do espelho, sombras que não correspondiam à sua origem e, principalmente, o reflexo que não o imitava completamente. Em uma noite, Mariana decidiu explorar o porão por conta própria, sem avisar ninguém. Ela encontrou o espelho e, ao encará-lo, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Seu reflexo sorriu para ela, mas Mariana não sorriu de volta. Ela tentou se afastar, mas algo a fez hesitar. Uma sensação de fascínio, quase magnética, a mantinha imóvel. Ela sentiu como se estivesse olhando para outra pessoa, uma versão dela que sabia coisas que Mariana não sabia, que tinha intenções que Mariana não queria compreender. A cada noite que passava, Lucas ouvia sussurros vindos do porão. Palavras desconexas. Às vezes um chamado pelo nome dele. Outras vezes avisos que não faziam sentido. Ele começou a dormir mal. E quando fechava os olhos, via o espelho em sonhos vívidos. Seu reflexo se movendo sozinho, tentando se libertar do vidro. Foi durante um jantar que o primeiro incidente realmente assustador
aconteceu. Lucas percebeu que o reflexo de sua irmã, Isabela, estava ligeiramente atrasado em relação aos movimentos dela. Ele piscou e, por um instante, o reflexo sorriu de maneira sinistra. Um sorriso que não pertencia a ela. Lucas, para de me olhar assim, disse Isabela, mas sua voz parecia distante, como se ela mesma estivesse tensa, sem entender por quê. Mariana tentou rir para aliviar o clima, mas um arrepio percorreu sua coluna. Ela também percebeu algo estranho. Seu próprio reflexo, por um breve momento, parecia hesitar antes de imitar seus gestos. Naquela noite, Lucas decidiu que precisava investigar sozinho. Pegou a lanterna e desceu ao porão novamente. Cada degrau parecia mais pesado, mais silencioso, até que chegou diante do espelho. Ele levantou a lanterna e observou atentamente. O que viu fez seu coração disparar. O reflexo dele não apenas o imitava, mas começava a agir de forma independente. A figura no vidro fez um gesto que Lucas não fez. Então, para sua completa aterrorização, o reflexo começou a falar, em uma voz baixa, distorcida e ameaçadora. Você não devia ter vindo aqui. A partir desse momento, a vida da família começou a mudar drasticamente. Pequenos incidentes se tornaram comuns. Portas que se trancavam sozinhas, objetos quebrados em lugares impossíveis, sussurros noturnos que ninguém conseguia explicar. Mas o pior era o comportamento do espelho. Ele parecia estudar cada membro da família, aprendendo seus medos, seus hábitos, suas fraquezas. Lucas começou a perceber que, quanto mais ele tentava ignorar o espelho, mais forte era a sensação de ser observado. Ele teve sonhos em que o espelho se aproximava, esticando o vidro como se fosse líquido, tentando engoli-lo. Isabela começou a falar sozinha, murmúrios desconexos sobre outras pessoas dentro do vidro. E Mariana passou a sentir uma presença constante atrás dela, mesmo quando não havia ninguém. Uma noite, Lucas ouviu passos descendo a escada do porão. Ele correu, mas encontrou apenas o espelho. Dessa vez, o reflexo dele não estava sozinho. Havia figuras sombrias atrás dele, sombras que não tinham corpo, olhos que pareciam vivos. Ele sabia naquele momento que o espelho não era apenas um objeto, era uma porta para algo que não pertencia ao mundo real. Determinados a entender a origem do espelho, Lucas começou a pesquisar sobre a antiga casa. Descobriu registros antigos de desaparecimentos misteriosos. Todos os antigos moradores da casa desapareceram sem deixar rastros. Alguns moradores da cidade mais velha contavam histórias de um espelho amaldiçoado, que aprisionava a alma das pessoas dentro do vidro. Cada relato descrevia o mesmo padrão: reflexos que se comportavam de forma independente, sussurros, manipulação psicológica e, finalmente, a substituição de uma pessoa pelo reflexo. Alguns registros sugeriam que os que entravam em contato com o espelho mais de uma vez não retornavam iguais, se é que retornavam. Lucas compartilhou suas descobertas com Mariana e Isabela. Inicialmente céticas, elas começaram a perceber os próprios reflexos agindo de forma estranha. Uma noite, Isabela gritou do quarto: "Mamãe!" "Meu reflexo. Ele está me olhando diferente." Mariana desceu correndo e encontrou a filha parada em frente ao espelho do porão, hipnotizada. Lucas tentou puxá-la para longe, mas Isabela se afastou lentamente, como se fosse atraída por uma força invisível. O espelho começou a afetar não apenas os reflexos, mas também os pensamentos da família. Pequenos atos de paranoia surgiram. Mariana começou a duvidar de Lucas, achando que ele escondia algo. Lucas começou a ter pensamentos de que talvez a mãe e a irmã não fossem mais as mesmas.
Isabela começou a falar com outras vozes que ninguém mais ouvia. Cada membro da família começou a se isolar e a casa, antes silenciosa, parecia respirar com a presença do espelho. Até mesmo a cidade ao redor parecia ignorar o que acontecia ali, como se o lugar estivesse envolto em uma névoa de esquecimento e medo. Uma noite, Lucas decidiu confrontar o espelho sozinho. Ele entrou no porão, segurando firme a lanterna. O reflexo dele sorriu, mas não como ele sorriria. Era um sorriso cheio de intenção, quase cruel. "Você quer ver quem realmente está no controle?" sussurrou a figura no vidro. Lucas sentiu uma pressão estranha, como se o espelho estivesse sugando sua força de vontade. Ele tentou recuar, mas os degraus pareciam mais longos do que antes, como se o porão tivesse se estendido. Cada segundo durava uma eternidade, e naquele instante ele percebeu. O espelho não apenas refletia, ele aprisionava. E quanto mais você olhava, Lucas permaneceu frente ao espelho, sentindo o peso de algo invisível pressionando seu peito. A figura no vidro movia os lábios, mas nenhuma palavra saía. Apenas um silêncio opressor que parecia gritar. Ele tentou se afastar, mas seus pés estavam colados ao chão, como se a própria casa tentasse retê-lo. De repente, o reflexo estendeu a mão e Lucas sentiu um arrepio percorrer seu corpo. A superfície do vidro parecia líquida, ondulando como água negra. A figura sussurrou finalmente, uma voz distorcida que parecia vir de dentro do crânio dele. Venha para cá. É mais fácil do que você imagina." A lanterna caiu de sua mão, e no escuro, Lucas viu sombras se contorcendo atrás da figura. Cada sombra parecia um reflexo antigo, rostos que ele não reconhecia, mas que exalavam sofrimento e raiva. Ele recuou, tropeçando nos degraus do porão. A porta de entrada rangia como se quisesse fechar para sempre. Enquanto Lucas lutava para não ser consumido, Mariana e Isabela, percebendo que algo terrível acontecia, desceram ao porão. Elas encontraram Lucas em pé diante do espelho, paralisado. Isabela, movida por uma coragem que não sabia ter, estendeu a mão para o irmão. "Lucas, volta! Não deixa ele te pegar." O reflexo de Lucas, no entanto, não hesitou. Ele se aproximou da borda do vidro, sorrindo de maneira grotesca, estendendo a mão como se quisesse puxá-lo para dentro. Mariana gritou e tentou agarrar o filho, mas a força que o espelho emanava parecia maior do que qualquer força humana. Nesse instante, a casa inteira pareceu tremer. O ar ficou pesado e úmido. Os sussurros dos reflexos aprisionados ecoavam, aumentando o terror. Vozes de pessoas que haviam sido consumidas pelo espelho ao longo dos anos. No auge do desespero, Mariana se lembrou das anotações que Lucas havia feito sobre os desaparecimentos anteriores. Folheando os registros, ela descobriu um padrão. Todos os que foram pegos pelo espelho haviam se aproximado da verdade sobre a casa ou tentado confrontar a figura dentro do vidro. Ela percebeu que o espelho não só refletia, mas aprendia. Quanto mais os moradores resistiam, mais ele manipulava suas percepções e emoções. Era um predador psicológico e sobrenatural, que se alimentava do medo, da dúvida e da desesperança. Mariana reuniu coragem e, segurando Isabela pela mão, disse: "Não vamos permitir que ele nos controle. Lembre-se, ele só existe porque permitimos que ele exista dentro da nossa mente. Precisamos ignorá-lo." Lucas finalmente sacudiu-se da hipnose do espelho. Ele fechou os olhos, respirou fundo e tentou não pensar na figura dentro do vidro. O reflexo avançava, mas sem pensamentos de medo, parecia hesitar. Então, em um ato desesperado, Lucas gritou para o espelho:
Eu não sou você. E pela primeira vez, o vidro tremeu. A figura começou a se contorcer, sua expressão de prazer maléfico se transformando em ódio. As sombras atrás dela gritaram como se fossem arrancadas do próprio vidro. O espelho emitiu um estalo alto e, por um instante, a superfície ondulou como água, mas não conseguiu prender Lucas. Mariana e Isabela puxaram-no para longe, correndo em direção à escada. O porão parecia infinito, o ar sufocante, mas com cada passo que davam, a presença do espelho enfraquecia. Finalmente atingiram a porta do porão e a abriram com força. A luz do corredor da casa parecia limpar a escuridão que os havia engolido. Porém, o terror não acabou. O espelho permanecia no porão imóvel, mas Lucas percebeu algo horrível. O reflexo de Mariana parecia acompanhá-lo mesmo depois que ele se afastou. À noite, pequenos detalhes surgiam. Uma sombra no canto do quarto, um sussurro baixo, uma sensação de ser observado. Eles sabiam que o espelho nunca seria destruído completamente. O objeto tinha aprendido a esperar, a observar, a consumir. E, em algum momento, o próximo reflexo a ser aprisionado seria inevitavelmente deles novamente. Lucas, olhando para a parede onde o porão permanecia escuro, murmurou: "Ele nunca nos deixou realmente." O silêncio respondeu, e o vento frio da casa trouxe consigo um sussurro familiar, quase inaudível. "Estamos sempre aqui." A câmera mental se afasta da casa, mostrando as luzes da cidade ao longe, ignorando o horror que acontecia dentro daquela antiga construção. A sensação é de que o espelho ainda observa, ainda espera. Se você gostou desta história e quer descobrir mais mistérios sombrios e relatos aterrorizantes, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E lembre-se, alguns reflexos podem estar te observando neste exato momento. Se você gostou desta história e quer descobrir o que mais se esconde nas sombras do Atlas do Medo, inscreva-se no canal, ative o sininho e prepare-se. Porque esse foi apenas um capítulo de um mundo muito maior. Um mundo onde cada história é uma porta e cada porta leva a um novo pesadelo. Bem-vindo ao Atlas do Medo, onde o medo ganha voz e nunca se cala.